Noite. Bom, deixa eu chamar Jairo agora, professor Jairo. Boa noite, Alexandre. Vou aguardar o professor Jairo agora. Deixa eu tentar aqui, peraí. Mamãe, eu não pisei o banheiro. Constante, peraí. Bom, boa noite, Andréia. Tudo bom? Esperando aqui o professor Jairo para a gente iniciar a live. Já fiz o pedido. Deixa eu ver aqui, peraí. Boa noite. E aí, como é que tá o pessoal? Como é que tá a família? Quanto tempo, hein? Quanto tempo? E protejam-se todos, porque essa Covid não tá mole, não. Muita gente querida partindo. Aqui na Vila, o marido da Simone Penha se foi, o namorado da Andréia da Vera. Tudo bem, graças a Deus, comigo tudo bem, a família toda bem. Mas aqui na Vila, muita gente. Dona Mimi se foi, Fátima, irmã da Andréia, várias vítimas de Covid aqui. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente. Vamos nos protegendo, que a vacina está aí, isso há de passar. Esse pesadelo, a gente vai voltar a ter uma vida normal, voltar a rir, voltar a sair, voltar a passear, a brincar. Eu acho que agora falta pouco. Falta pouco para isso acabar. Tá demorando. Peraí, eu vou fazer o pedido novamente para ele entrar. É mesmo? Você pegou, Andréia? Que coisa, mas chegou a se internar? Graças a Deus. Também tem um amigo que ficou ruim, né? Mas passou e ficou bem. Graças a Deus. Agora eu acho que a vacina já está. A tendência. Para o ano que vem, eu acho que a gente já vai ter uma vida normal. Quer dizer, normal não. Vamos ter que usar máscara, né? Continuar tomando certos cuidados, mas não vai ser mais esse pânico que foram esses 2 anos aqui. Que a gente. É mesmo, fugiu do UPA, mas de verdade assim? Caramba!
E aí, Jairo? Faz o pedido. Faz o pedido para eu aceitar. Caramba, fugi do UPA. Mas ficou só no UPA, né? Não chegou aí para. Vai começar agora, mano. Vai lá. muito bom te rever. Peraí. E aí, boa noite, já. Muito feliz de te ver também, André. Boa, cadê o Jairo? Boa noite. E aí, Boa querido, noite, tudo bem? Marcelo. Tudo bom? Como é que foi o dia? Ai, sobrevivendo, viu, Marcelo? Sobrevivendo a toda essa enxurrada, né, de notícias, essa enxurrada de coisas que nos acontece, né, que sobrevém ao brasileiro diariamente, né? É. Sobrevivendo, tentando manter meu psicológico minimamente sadio. Mas acho que tá todo mundo nessa luta, né? Tá todo mundo nessa. Com certeza. Ninguém tá assim bem. Quem tem consciência não tá legal, não é? Sim, com certeza. Não tá. Não há outra coisa, né, a fazer senão a gente buscar, tentar se manter equilibrado para não perder o juízo. Não é isso? Com certeza. Acredito Com que certeza. é unânime isso entre pessoas com o mínimo de senso, o Da mínimo de realidade, né? Que percebe que a realidade como ela está. Boa noite, Amélia. com o mínimo de sensibilidade, certo? Tem dessas coisas, tá? Com certeza, né? São momentos Aí, realmente, é um momento histórico muito difícil. Boa noite, sim, Amélia. sim, Muito muito, difícil. muito. Acredito que as repercussões do que nós estamos tendo, né, nesse momento do Brasil, se estenderá por décadas. Entende? Se estenderá por décadas. Ai, tá caindo. Só um segundo, só um segundo. A Amélia falou que não está nos ouvindo. Amélia, está ouvindo agora? Porque a gente está ouvindo um ao outro. Eu acho que não é problema aqui do. Você ficou olhando para meu teto. Pois é, a Amélia diz que não está ouvindo a gente. Está ouvindo agora, Amélia? Gente, não tá ouvindo, não? Sério? Tá ouvindo agora, Amélia? Amelinha. Amélia me lembra a Amelinha, que eu gosto tanto. Amelinha. Amelinha é demais, Amo. é demais. São Uma das um grandes. pupurri de músicas maravilhosas. Foi Deus quem fez você. Mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor. Romance da Lua Lua. Aquela Frevo Mulher. São muitas músicas lindas. Uma Com senhora cantora. certeza. Infelizmente, nós somos uma população de memória coletiva tão curta, né? É tudo Curta. tão descartável, sabe? E o empresariado no Brasil, ele trabalha muito em cima disso, dessa nossa cultura do descarte, dessa nossa cultura da memória frágil, Curta. sabe? Para estar o tempo todo trabalhando e criando novos fenômenos, É, sabe? Também descartáveis, mas extremamente lucrativos, né? sim.
Eu Porque não aí gosto. some aquele fenômeno, aparece um outro que vai dar lucro, e para a indústria, tá dando Não lucro, tá some, bom. não some, ele é apagado, né? É, ele é Ele é apagado, é apagado, verdade. tá? É É verdade. apagado por uma série de fatores midiáticos para que outras coisas que às vezes não têm valor nenhum, porque eu, pelo menos, para o meu gosto, a música brasileira, de uma forma geral, decaiu por demais, Demais, sabe? Por demais. demais, é muito pobre, sabe? Ritmicamente, em termos de melodia, de tudo, você vê Letra. as Dos anos produções 2000 para cá, que o empresariado abraça, sabe, para expor midiaticamente, a grande maioria é uma porcaria. Eu pois tenho é, certeza que se faz muita coisa boa no Brasil. Agora, sim. muita coisa boa que não é abraçada por esse empresariado que domina, não é o nicho midiático e só expõe o que é interessante para eles, sabe? É É, o triste, que mas é a fazer o verdade. quê, né? É a nossa elite do atraso que É. determina até o que se escuta. Porque o Pois é, que e se agora, escuta também molda consciências, também molda pensamentos, sabe? Também molda gostos, também molda ideologias. molda Veja, por tudo. exemplo, o dito sertanejo mesmo, né? Se você vê o sertanejo de uma forma geral, ele é bolsonarista, branco, racista, machista, Artista. sabe, homofóbico, entende? Isso de uma forma geral. Vem tanto na melodia como nas posturas dos próprios cantores, Atores. sabe, os contextos que eles colocam nos vídeos, certo? Os contextos de seus shows, entende? Sim. Traz todo esse bojo cultural que reforça essas premissas bolsonaristas, retrógradas, sabe, cafonas, é muita Sim. cafonice, muito cafona, Cafonice. Muito, entende? muito. E É essa retrógrado cafonice demais, né? É uma coisa que já era para reforçando ter uma sido série de estereótipos. ultrapassada. Mas vamos lá, hoje a gente vai Mas falar da sociedade, objetificação. mas sociedade, Marcelo, é resultado do que se alimenta. Nós podemos Sim, pensar a sociedade como pensamos nosso corpo, nosso organismo, né? Então, nós somos o que comemos, nós somos o que nos alimentamos em termos de corpo. Em termos de sociedade, é a mesma coisa. a Uma mesma coisa. sociedade, ela não existe assim, espontaneamente, né? Se cria a ideia que as pessoas, em termos de sociedade, elas têm seus gostos particulares, mas isso é uma ilusão, tá? Sociedade é o que se fomenta, tá? Uma sociedade, ela é fomentada, tá? Ela é fomentada por uma elite, ela é fomentada por uma classe dominante, não é? Que ela determina a cultura, ela determina os gostos, ela determina as tendências, ela determina os preconceitos, entende? Ela Feitos. determina os racismos que haverá dentro daquela estrutura social, tá? Então nós somos construção, gosto é construção social, tá? Perspectivas é construção social, tá? Referência de valor, que a gente dá mais ou menos valor, é tudo construção social, Então, né? social. Com E aí certeza. entramos no nosso assunto de hoje, que é É. tanta coisa acontecendo no Brasil que, na realidade, eu, se pudesse, iria falar hoje sobre atualidades. Mas, como a gente já tinha marcado, né, para desenvolver o entendimento sobre objetificação, né? Então, vamos falar rapidinho sobre objetificação. Mas, além de falar sobre Boa noite, Dani. objetificação, eu queria fazer um adendo também, falando um pouquinho sobre esse nosso momento que estamos vivendo, tá bom? Uhum. Fala aí, Jair. Mas vamos lá, né, sobre a questão da Boa noite, objetificação. Vanildo. Boa noite. A gente pode, Marcelo e todos, né, que estão aqui nos acompanhando, resumir objetificação a o que é objetificação? Objetificação é colocar pessoas, seres Boa noite, humanos, Paula.
como objetos da satisfação, tá? Sexual ou particular dos outros, tá? Então, quando você retira a humanidade e as subjetividades de uma pessoa, resumindo-a ao ato sexual, né? Resumindo-a à satisfação erótica, à satisfação de libido, isso é objetificação. Tá? Uma objetificação. Então, pessoas, de uma forma geral, podem ser objetificadas. Né? Quando a gente lembra, principalmente numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade machista, patriarcal, certo? Então, é lógico que, com certeza, mulheres, né, são o objeto, né, mais claramente exposto na nossa mídia, na nossa cultura, de uma forma geral. Certo? Então, por exemplo, lembremos da tiazinha, né, da feiticeira. As chacretes do chacrinho. Das dançarinas do tchan e dos grupos de pagode, etc. Então, isso é objetificar, isso é objetificação. Agora, quando a gente parte para um contexto de objetificação através de um recorte racial, não é? O que é que ocorre, Marcelo? O que é que ocorre, queridos, que modifica nessa questão aí, nesse contexto, para a gente entender, né? Objetificação de pessoas racializadas. O que é que ocorre? Aí precisamos entender um pouco da história do nosso país, da história do Brasil, da história de escravidão, para a gente compreender por que pessoas negras são objetificadas, né? Pessoas indígenas são objetificadas de uma forma geral e não de uma forma particular aqui na nossa sociedade como pessoas brancas, né? Então, pessoas brancas, elas são objetificadas de forma particular, né? Então, a tiazinha, a feiticeira, certo? A Carla Pérez e etc. são exemplos de pessoas objetificadas. Foram muito objetificadas mediaticamente, né? Certo? De uma forma geral. Por outro lado, existe a objetificação que vem através do tronco racial, através do racismo estrutural, né? Como se dá isso? Quando vamos lá para trás, né, para nossos períodos, no período escravista, tá? É algo que é pouco exposto para as pessoas de uma forma geral, é que nas Américas, exclusivamente, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, certo? Argentina, México, tá? Haviam zoológicos humanos, não é? O que são esses zoológicos humanos? Eu acho que em outra live aqui eu já falei sobre isso. Sim, né? animalização. Eram lugares onde pessoas negras eram levadas, pessoas negras escravizadas, eram levadas, certo? Para servirem, certo? De entretenimento para senhores e seus filhos, seus amigos, certo? Então, esses escravizados, eles eram obrigados a praticar sexo, às vezes em grupo, às vezes somente um casal, entende? Para a diversão desses senhores e de seus convivas, tá bom? Além disso, existia também pessoas negras escravizadas que eram selecionadas para serem reprodutoras, tá? Então, homens negros, né, eles eram despidos para que os senhores escolhessem, dentre aqueles homens negros escravizados que foram trazidos, né, pelo navio negreiro, eram escolhidos os que seriam reprodutores, certo? Então, geralmente, eram homens negros altos, tá? Com pênis avantajados, certo? Com uma certa robustez, que na mentalidade da época, tá? Reforçava a ideia de grandes reprodutores. Então, esses homens, eles eram levados para as fazendas, para os engenhos, certo? E a sua função era somente manter relações sexuais com escravizadas, tá? Para produzir novas crianças escravizadas. E mais força de trabalho, né? Enquanto que mulheres negras também, não é?
eram selecionadas dentre aquelas escravizadas, as que tinham ancas mais largas, né? As que tinham protuberâncias, certo? De nádegas, tá? Que eram selecionadas justamente para serem reprodutoras, tá? De mais negros, porque a ideia era, para o senhor de engenho, era muito mais vantajoso ele ter reprodutores no seu engenho, na sua fazenda, do que comprar novos escravizados. Né? Era financeiramente era lucrativo do que comprar outros, entende? Então, o que e é mais que força ocorre? de trabalho, né? Isso. Mais força de trabalho, mais gente para trabalhar. Isso. Aí o que é que ocorre? E mais gente para trabalhar sem precisar comprar novos escravizados. Lucrativo tá? em tudo. Então, o que é que ocorre? Boa noite, Manu. Isso Marcelo, se desenvolveu de forma perene nos quase 4 séculos de escravização no Brasil. Né? De forma perene, quer dizer, de forma constante. Foi algo que se tornou prática, normal e corriqueira na sociedade brasileira. Tá? Nunca, em nenhum momento, podemos pensar e entender a cultura brasileira e as estruturas da sociedade brasileira sem levar em conta que nós somos um jovem que passou sua infância e sua adolescência dentro de um processo escravista, não é? E hoje ele está se tornando um adulto, mas ele é muito mais resultado dessa escravidão, tá? Do que desse processo agora de tornar-se adulto, tá? Então, a sociedade brasileira, ela é um reflexo de séculos de escravização, de séculos contínuos, de certos comportamentos. Entende? Então, ficou no subconsciente da população brasileira, através do racismo estrutural, tá? A lógica de que pessoas negras são boas para transar. Homens negros têm pênis grande, homens negros são muito fogosos, homens negros são os que transam maravilhosamente bem, que transam desesperadamente e sempre querem mais. Mulheres negras são fogosas, mulheres negras são mais quentes na cama. Então, isso é resultado desse processo da escravização, onde essas pessoas negras, certo? Eram colocadas como reprodutoras, entende? Então, isso desenvolveu essa mentalidade. A senhora da casa, junto com suas filhinhas, eram mulheres para casar. Enquanto que as mulheres negras escravizadas eram mulheres para se transar e para se comprar. Entende? Assim como também o homem negro, certo? Era para ser o reprodutor, era para ser o que satisfazia sexualmente esse restante da população branca. Não é? Se fala pouquíssimo sobre a homossexualidade no Brasil durante o período colonial, né? Durante o período escravista. Mas foram muitos os escravizados, né, que serviam aos seus senhores satisfazendo desejos homoeróticos, entende? Assim como também satisfaziam muitas senhoras e suas sinhazinhas, suas filhas, também com desejos sexuais eróticos, né? Porque existia também diversos senhores de engenho que só procuravam suas esposas simplesmente para poder ter um herdeiro. Aquela mulher vivia o restante de sua vida toda sem ter atividade sexual, tá? E muitas escolhiam dentre os escravizados um ou outro que iria lhe satisfazer, certo? Sexualmente, tá? Às escondidas, que o marido não fazia. Enquanto que esse marido, sendo hétero, estuprava, não é? Essas mulheres negras a seu bel prazer, tá? E muitos que eram bi e homossexuais, certo? Também praticavam estupro de homens escravizados também a seu bel prazer, né?
Afinal de contas, existe o relato de que homens negros escravizados, eles eram estuprados, tá, analmente, na frente de suas esposas, nesses circos, nesses zoológicos humanos de sexo. Certo? Então, isso está no subconsciente coletivo da população brasileira. Então, é compreender que a objetificação de pessoas racializadas no Brasil não se dará por conta do comportamento ou do lugar a que aquela pessoa esteja. Tá? Se dará por conta do processo de racialização. Tornando em miúdos, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a tiazinha, a Carla Pérez, a Joana Prado, feiticeira, né, e diversas outras, tá? Elas foram objetificadas por conta de um lugar, por conta de um personagem, por conta de um momento, certo? Mas elas não servem ao estereótipo, não é, que está massificado na sociedade, de mulher usada só para o sexo. Não. Elas são as mulheres para casar. Mesmo tendo essas personagens, não é? Que em um dado momento foram objetificadas. Por outro lado, a mulher negra, independente dela ser a mulata do carnaval ou fora do carnaval, ela é a mulher vista como exceção, não é? É a mulher quente na cama, mas é para cama. Ela não é trabalhada, certo? Dentro do estereótipo da mulher perfeita para o casamento, para ser levada ao altar, né? Assim como esse homem negro, tipo Léo Santana, né? Que faz muito, que casa, ele veste muito esse perfil do negão reprodutor, certo? Do negão sexual, né? Do negão que está para satisfazer, tá? A branquitude nesse aspecto, certo? No entanto, ele não é visto fora desse perfil, entende? Ele não tem subjetividades humanas, entende? Léo Santana é o negão, Ave Maria, sou negão, lindo, maravilhoso, grandão, malhadão, tá? Que precisa em certos momentos, como já houve até isso, né? Bem ridículo, é uma baixaria, mas já aconteceu, né? Em certos momentos precisa reafirmar que é um homem bem dotado, entende? Para poder respaldar esse estereótipo, certo? Do negão como homem, do pênis grande como homem, que transa desesperadamente como homem avantajado, que satisfaz 1001 mulheres ou homens, não importa, certo? Então, isso tem base nessa nossa história pregressa de escravização. Entende? Ligado àquela velha história dos reprodutores, né? Isso vem é o resíduo daquela coisa do reprodutor que exigia que certas partes fossem avantajadas. No caso da mulher, as nádegas, as ancas, no caso do homem, o pênis, geralmente homens fortes, né? Essa coisa tá... E está muito ligado também à coisa da animalização. A sexualização, ela está lado a lado, caminha lado a lado para a animalização do negro, não é isso? Isso. Tá? Uma coisa é inseparável da outra. Uma coisa é resultado da outra, porque se esse negro era escravizado e estava aqui no Brasil, lembremos que para o racismo que foi trabalhado, não eram seres humanos, né? Então eles já eram animais, entende? Já eram animais, tá? O próprio processo de escravização e de racismo científico trabalhava essa hierarquia onde ser humano era o branco, né? Tanto que até hoje você bote qualquer referencial de humanidade no Google ou em um filme, você verá pessoas brancas. O que quero dizer com referencial de humanidade? Por exemplo, você coloca assim, advogado. Vai aparecer milhares de fotos de homens brancos, de terno, como exemplo de advogado, né? Você coloca assim, engenheiro.
vai aparecer uma porrada de fotos de homens brancos como exemplo de engenheiro, e assim por diante, né? Então, o branco, ele não é racializado, justamente porque o branco é o referencial de humanidade, enquanto que todo outro que é racializado é exceção. A racialização existe com esse objetivo, né? Perfeito. Agora, acho legal, assim, a gente permitir um pouco que alguém que está nos ouvindo, se tiver alguma pergunta, alguma indagação, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou cale-se para sempre. Não, para sempre não. Ou cale-se até daqui a pouco, mas não se cale para sempre não, de jeito nenhum. Fale que eu adoro, tá bom? Vamos lá, gente. Mandem perguntas aí. Deu para absorver? Perfeitamente. Perfeitamente. Entender assim, basicamente? Pronto. Vamos ver, então, se tem alguma pessoa com alguma indagação, alguma coisa assim. Porque, Marcelo, eu acho muito legal, sabe, a gente pontuar um pouco as coisas que a gente está passando agora, nesse momento. Eu acho tão necessário, porque, para mim, é como se eu estivesse buscando um momento terapêutico, sabe? Eu preciso botar para fora, eu preciso falar um pouco. Com certeza. E aqui serve para isso também. É para isso também. Eu vou explodir. Ô, Marcelo, Amélia acho que vai perguntar alguma coisa. Vamos esperar. A Amélia acho que vai perguntar alguma coisa. É porque eu acho que o povo está falando e para mim aqui não aparece nada, entendeu? Andréia disse, só fico indignada. Andréia, é indignação. Realmente essa indignação ela é muito justa. Agora, a Amélia pergunta aqui, como você vê a busca... Só um adendo, Marcelo, só um adendo. E, Andréia, é muito importante que a gente se indigne. A indignação é o primeiro passo para transformações sociais, tá? Uma grande problemática do Brasil, né? Que um pensador do passado maravilhoso aqui do Brasil disse, é que o Brasil não tem povo, tem público. No sentido de que assistimos passivamente sempre o que acontece na nossa sociedade e não interagimos, não reivindicamos, não cobramos. Então é muito importante que a gente se indigne de verdade mesmo, porque precisamos mudar essa postura que está na nossa cultura, entende? Então precisamos nos trabalhar nesse sentido de mudar, precisamos nos indignar contra o racismo mesmo estrutural, precisamos nos indignar contra o machismo, contra o patriarcado, contra a homofobia e levar isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, através de ações efetivas, entende? Isso é essencial. A indignação ela não pode ser vista como algo negativo de forma alguma, gente. Ela é o despertar da consciência. É e acabar de falar isso. A indignação é despertar de consciência, entende? Então ele é positivíssimo. Vamos aplaudir a indignação. Sim. Vamos nos indignar. Tá bom? Faça a pergunta agora, querido, de Amélia. Amélia, como você vê a busca de mulheres negras para se casar com europeus? A busca de mulheres negras para se casar... Eu acho que são turistas, né? São turistas. Eu vejo, Amélia, eu posso falar enquanto teorizador das questões raciais no Brasil, né? Que as pessoas buscam, dentro do que é posto e colocado para elas, melhorias de vida. Entende? Então, o que é reservado para a população negra, pobre no Brasil, gente? O que é reservado? O que é reservado para uma mulher negra numa sociedade racista e machista? Entende? Então, esse perfil da mulata, né, da mulher negra, como referencial de sexo fácil, né, que é muito trabalhado no carnaval, isso foi trabalhado durante décadas no carnaval, certo? Para o turismo sexual, tá? Ele é péssimo, não é? Ele é objetificador, sim. Por outro lado,
O que fazer dentro dessa estrutura toda, a mulher negra que só tem essa chance dada por uma sociedade que a objetifica, que a exclui, se não aproveitasse disso em um momento ou outro e talvez encontrar alguém, né, que a ajude em termos de vida, em termos de sociedade, em termos de financeiro, a levando até um casamento. Entende? Eu tenho três primas casadas com alemães. Tá? Hoje moram na Alemanha, vivem muito bem. Tá? E assim, eu sei que tem um entendimento de que muito lindas elas, são mulheres assim, fantásticas, sabe? Esculturais, corpos esculturais, muito linda. A parte da família da minha mãe tem mulheres assim muito estonteantes, sabe, Marcelo? São mulheres negras assim, de você ficar assim, ah, que corpo é esse, né? Que estrutura, que coisa linda. É assim. E a questão é a seguinte, gente. Analisando dentro da nossa perspectiva brasileira, da nossa cultura, como eu já disse em outro momento, né? Mulheres negras, elas não são referencial de crescimento social. Ela não acresce, certo? Para o currículo social de um homem. Então, as mulheres negras, elas são preteridas tanto por homens brancos como por homens negros. Entende? Porque os homens brancos buscam mulheres brancas, porque está dentro do seu círculo, tanto de vida quanto para o seu círculo social, né? E homens negros estão labutando nessa sociedade para poder se legitimarem como homens, né? E para se legitimar como homem, porque o homem negro não é um homem, ele é um negro, né? Ele não é um homem, ele é um negro, certo? Então, à medida que ele busca se legitimar como um homem nessa sociedade, ele precisa de cartão de visita. E a mulher branca é um cartão de visita, certo? Ela é apresentada. Ele ascender, né? A branquitude, ela tem força, ela tem poder. A branquitude, gente, é um fator diferenciado, tá? É um diferencial em uma sociedade hierarquizada racialmente, certo? Então, infelizmente, ocorre isso, tá? Da mulher negra, em determinados momentos, se permitir, né, relacionamentos com homens estrangeiros, porque ela sabe que um homem naquele patamar, um homem branco naquele patamar, como europeus têm, aqui no Brasil, jamais irá se casar ou ter um relacionamento com uma mulher negra. Entende qual é a questão? Então, eu não vejo como a mulher negra que está se objetificando. Eu vejo que ela está, dentro desse contexto de objetificação, buscando somente sobreviver. Sim, eu também, nesse caso, eu vejo como uma busca mesmo. Busca por uma melhoria de vida, busca por um casamento onde ela vai ter algum valor, né? E onde ela possa... Sobrevivência. Sobrevivência. Certo? Sobrevivência. É o que ocorre. Isso já aconteceu comigo, gente. Tá? Eu sei que ninguém quer saber da minha vida, né? Tudo bem. Mas mesmo assim eu vou contar, né? Isso já ocorreu comigo, não é? Assim como mulheres negras são preteridas terrivelmente, não é? Por homens brancos e por homens negros, né? Principalmente homens negros em ascensão social, da mesma forma também são homens negros gays, tá? Homens negros gays também vivenciam essa mesma questão, para você ver que é uma situação realmente, em termos sociais, tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com os lugares que são colocados os corpos na sociedade brasileira. Corpos brancos não têm a mesma importância que corpos negros, e não têm a mesma representação. Então, já ocorreu, em diversos momentos, né? Já ocorreu essa situação comigo. Não são poucos os homens brancos e negros que adoram Jairo Ribeiro, adoram meu corpo, adoram minha carinha, adoram ter algo comigo, não é? Eu não sou uma pessoa que posso dizer assim, não sou alvo de cantadas, né, de galanteios. Não, ao contrário, sou muito galanteado, sou muito paquerado, beleza? Mas, no entanto, certo? Eu só fui
ser valorizado em termos de ser alvo de um relacionamento, sabe? Ser alvo realmente de pretensões românticas, tá? Por homens negros, simplesmente por homens estrangeiros. De um certo nível social, só estrangeiros. Porque a mentalidade é outra. Assim como também por homens brancos, certo? Somente dentro de um contexto sexual. Entende? Sempre dentro de um contexto sexual. Então, isso é o quê? É reflexo da nossa realidade enquanto sociedade brasileira. É a nossa história, gente, é a nossa cultura. Não adianta, tá, pensar de forma diferenciada, porque não foge à nossa realidade, não fuja. Vamos entender o nosso contexto cultural, né? Entendendo o nosso contexto cultural, as coisas ficam muito mais claras e dá para você absorver e entender como funciona a sociedade. Certo? Olha só, essa busca por estrangeiros, essa melhor resposta por parte dos estrangeiros, você acha assim que aí fora a mentalidade é melhor? Que há países menos racistas que o Brasil, né? Há países que são menos racistas que o Brasil. Marcelo, em termos sociológicos, sabe? Enquanto cientistas sociais, não se classifica sociedades como menos ou mais racistas. Se classifica as sociedades como racistas de formas diferenciadas. Entende? Então, não existe uma forma de racismo. Existem diversas formas do racismo, tá? Então, como o racismo se desenvolveu, como a racialidade, né? Melhor falando do que o racismo, como a racialidade se desenvolveu, por exemplo, na Alemanha e na Espanha, tá? Não é a mesma forma como se desenvolveu aqui nas Américas. A forma como a racialidade, o racismo estrutural, se estruturou, se desenvolveu no Brasil, não é a mesma forma que nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? A questão de anos de diferença entre o processo de emancipação dos negros nos Estados Unidos e o processo de abolição da escravatura no Brasil já faz um diferencial. Está compreendendo como é a questão? A cultura estadunidense, que é resultado de uma cultura da Inglaterra, que é diferente da cultura latina do português católico, já vai influir que a nossa forma de racismo será diferente da forma do racismo americano. Está compreendendo como é o processo? Então, é você entender o racismo dentro do contexto daquela sociedade, daquela cultura, da história daquela sociedade. Tá? Se eu chegar agora, por exemplo, em Londres, por exemplo, se eu chegar agora em Londres, muito bem vestido, tá? E entrar num restaurante chique, em nenhum momento os garçons, tá? Ou o dono daquele restaurante vai me ver como uma pessoa pobre, só por conta de eu ser negro. Entende? Não vai me ver como uma pessoa que, esse daí com certeza não tem dinheiro para estar aqui no nosso restaurante. Não existe esse contexto. Esse contexto é brasileiro, onde a negritude é sinônimo de pobreza. Entende como você tem que estar dentro do contexto histórico e cultural de cada lugar para poder entender como o racismo e a racialidade dos corpos irão se dar. Tá entendendo? Como é a questão? Então, essa coisa assim, as pessoas têm muito disso, né? Os Estados Unidos é mais racista que o Brasil, né? E a questão não é essa. Porque, pela lógica, na realidade, o racismo brasileiro ele é muito mais eficiente do que o norte-americano. Entende? Então, não existe sociedades mais ou menos racistas. Existem sociedades com racialidades diferentes, de acordo com sua cultura e de acordo com seu processo histórico. Beleza? Entendeu? A Amélia falou aqui que o irmão dela mora na Alemanha, que há realmente uma preferência dos homens alemães por casar com mulheres negras. Sim. É uma questão da erotização, né?
Entende? Você chega em um lugar onde todo mundo é praticamente gêmeo, né? Porque são sociedades que se fecharam muito, então não houve um processo de miscigenação pelo seu próprio processo histórico. Então você chega, por exemplo, você chega em determinadas cidades alemães, em determinadas cidades da Suécia, da Noruega, Finlândia, você não sabe diferenciar quem é quem, porque é todo mundo muito do mesmo jeito. Entende? Então, essa coisa de repente, você ter a possibilidade, né, de ter um casamento, de ter uma relação, de ter um amor com uma pessoa fora daquele contexto, é algo totalmente entendível, né, do ponto de vista até erótico da coisa. É uma erotização que leva ao casamento, diferente da erotização no Brasil, que não leva ao casamento, é só para erotização mesmo. Porque erotização é diferente de objetificação. Entende? Sim. São coisas diferentes. Sim, as pessoas, eu tenho um amigo meu que uma vez disse assim para mim: ai, Jairo, mas você colocando foto no Instagram sem camisa, você não acha que você está ajudando a ser objetificado? Aí, qual é a resposta? Qual é a questão? Não. Porque a objetificação não vem da forma como eu esteja vestido. A objetificação vem do fato de eu ser negro. Então as pessoas já olham para mim com o desejo de transar comigo. As pessoas não olham para mim com o desejo de me ter como o príncipe encantado delas. Entende como é a construção, nossa construção social? Entende como é o processo? Então, o ponto em questão é a erotização, né? Ela será objetificação ou não aqui na nossa sociedade é de acordo com esse processo da racialidade. Entende? Porque um homem branco, com um corpo definido, bem feito, tirando uma foto, certo? Ele é lindo, maravilhoso. E as pessoas dizem, meu Deus, eu tenho um homem desse na minha vida. Entende? Uma outra coisa é um homem negro, malhado, tirando uma foto de sunga, etc. Meu Deus, que negão. Eu queria dar uma com esse negão. Esse negão deve ter... Entende? Então, não é a questão de como a pessoa estará colocada, está se colocando. E sim, quais os referenciais nessa sociedade que determina o lugar de cada uma pessoa. Tá entendendo? Para a erotização ser vista de forma objetificadora ou não. Certo? Como é o processo? Perfeito. Jair, o que você queria falar das atualidades aí? Pronto. O que a Amélia falou, não foi fora a Amélia, ninguém, não tem mais ninguém para falar nada, ninguém perguntou mais nada. Ela falou alguma coisa aqui, peraí, deixa eu ler. Eu tenho uma amiga... Essa é mais evidente com as mulheres negras brasileiras ou outras mulheres negras do continente africano? Isso é mais evidente, essa objetificação ela é mais comum no Brasil? Aí eu não sei, depende de quem vê, né, Jair? Depende do referencial, de quem olha, de onde olha. Não é isso, mestre? Eu posso falar, me reportar a nossa sociedade brasileira, né? Eu posso fazer até um contraponto com uma outra sociedade, entendeu? Mas, gente, vamos analisar. Às vezes, falamos de forma muito ampla. Então, o mundo, gente, é vastíssimo, entende? Então, não dá para contextualizar o mundo. Nós sempre temos que tomar cuidado e estar buscando contextualização de sociedade, de culturas. Entende? Como, por exemplo, você vê, veja, Amélia, por exemplo, na sua própria pergunta, você coloca muito as mulheres negras africanas, por exemplo, como uma coisa só. São culturas distintas. Né? No continente africano, existem países de cultura muçulmana, de cultura islâmica, onde as mulheres, sabe, usam um determinado tipo de roupa, e existe um determinado perfil cultural, né?
Já na própria África também existem países de cultura cristã. É um outro referencial, tá? Como existe na África países de cultura progressista, as mulheres têm uma maior liberdade, né? Onde existe uma busca por modernização, entende? As mulheres negras, por exemplo, se falou de mulheres negras africanas, mas, gente, existem mulheres negras europeias também, tá? Existem mulheres negras asiáticas também, tá? Então, vê como a gente, sem perceber, fazemos o tempo todo algo que é chamado de reducionismo, entende? A gente termina, tá incrustado isso. É por isso que é importante ter o entendimento de que certas questões sociais, se não for através, não é, de certos links que a história, que a sociologia, que a filosofia traz, não dá para a gente entender mesmo. A gente fica batendo cabeça, ó, e diz, eu não compreendi. Tá compreendendo? Por isso é tão importante, né, o estudo historiográfico, o estudo sociológico, o estudo filosófico, entende? Para se compreender sociedades, certo? Isso é importantíssimo. E outra coisa, mais importante ainda também, não precisa se cobrar ter essas bases teóricas, tá? Isso é importante também. Quem tem que ter essas bases teóricas sou eu, que sou historiador, entende? Marcelo, como professor de línguas, né? Você não tem que ter essas bases. Com certeza. Está compreendendo? Teóricas. Agora, o que você precisa, o que é importante que as pessoas façam, é buscar esse entendimento dentro dessas ciências, né? Que explicam a sociedade. Tá entendendo? Tá compreendendo? Isso que é o ponto perfeito. Mas quanto a essa questão, Amélia, só resumindo, eu não tenho como. Já expliquei, acredito que você já entendeu, né? Não tem como se fazer um parâmetro de uma forma mundial sobre essa questão. A gente tem sempre que reduzir nosso objeto de pesquisa, nosso objeto de entendimento, tá? Até a nível de Brasil, por exemplo. Mulheres negras aqui na Bahia não é a mesma coisa que mulheres negras no Rio Grande do Sul, não é a mesma coisa que mulheres negras no Amazonas, tá? Embora tenhamos uma cultura comum, nós temos fatores que nos diferenciam, e esses fatores, no final, também são importantes para a análise do contexto, tá? Entende, gente? Perfeito. Escreveu aqui. Pois então, nós temos buscado na nossa escola mais representação na educação, mediante o uso de imagens com pessoas negras sempre. Sim, as bonecas Perfeito. Perfeito. Principalmente, Amélia, figuras da história dos países e dos reinos africanos, né? Está no imagético da sociedade brasileira, de uma forma geral, o mundo a partir da Europa. Não é verdade? Outro dia, conversando com um aluno, ele disse assim, professor, você postou uma foto de um rei negro. Existiu rei negro? Olha o processo como chega, né? Ao nível doentio desse. Isso é lógico, querido, se houve diversos reinos africanos. Como é que não houve reis e rainhas negros? Diversos, milhares, certo? Milhares no decorrer da história da humanidade, né? Tanto dentro de África como fora do continente africano, certo? Mas essa história não é passada. Então é muito importante. Seu trabalho, Amélia, assim eu fiquei... O texto que você me mandou, sabe? De uma sensibilidade, de uma preocupação fora do comum, entende? Sobre a questão da educação de crianças, né? Dentro de uma postura antirracista. Eu fiquei muito emocionado, fiquei muito feliz, eu gostei muito, tá? Então, são trabalhos essenciais. E é realmente a partir da primeira infância, né? Que você trabalha o cognitivo das pessoas, né? É a partir da primeira infância que você trabalha o subconsciente que vai até o final da vida nos referenciais. E nós não temos referenciais, né? Negros dessa história.
tá? Diga, Marcelo. Eu cometi um erro aqui. Não foi a Amélia que fez essa pergunta, não. Das mulheres negras brasileiras ou africanas. Foi a Paula Reis. Pronto, Paula. Mas de qualquer forma está respondido. Né? Desculpa, Amélia. Nenhum problema. Tudo na tranquilidade. Tá, gente? Nós temos quanto tempo de live, Marcelo? Porque olha, eu começo... 6 minutos, mas eu acho que eles podem ceder um pouquinho mais. Desabafa um pouquinho aí das atualidades. Enquanto der tempo, a gente vai. Pronto. Espero, né, Marcelo, ouvintes, que tenha sido, assim, interessante, tenha sido esclarecedor, né? Que tenha dado para absorver, para entender, né, esse processo, certo? Pelo menos de forma a abrir horizontes, né, para reflexões, certo? Não é para esgotar o assunto, né? Meu objetivo não é esgotar o assunto. É, na realidade, incentivar para que as pessoas pesquisem, para que leiam, né? Para que ampliem seus conhecimentos, seus entendimentos, beleza? Ai, Marcelo, quanto às nossas atualidades, gente, é o seguinte... Primeiro, né, é uma reflexão dessas nossas mortes, desse genocídio, né, absurdo que estamos vivendo, tá? E como eu já falei, né, quando se fala de Brasil, quando falamos da nossa cultura, da nossa sociedade, nunca esqueçamos a nossa história, tá? Então, por que é que o povo brasileiro é um povo que vivencia genocídio com naturalidade? Só se consegue, eu já ouvi diversas pessoas na mídia, né, falando, é um genocídio, as pessoas têm que se revoltar, etc. Mas, no geral, você não vê uma grande revolta do povo brasileiro em relação a isso, né? Você, por exemplo, tem... Né? O genocídio da população negra, que já é um problema antigo. Você vê que... cotidiana, que já é uma coisa banalizada, né? Especificamente o genocídio negro, isso já é uma coisa que já está aqui, ó. Já normalizou, já é visto como faz parte. Inconscientemente já faz parte. Então não causa uma grande revolta por isso. Já foi naturalizado. Na realidade, Marcelo, não foi naturalizado. Sempre foi naturalizado, né? A história do Brasil é uma história de naturalização, de extermínio do genocídio, né? Então, o Brasil ele só existe graças a um genocídio, entende? O Brasil foi criado a partir de um genocídio, né? A partir do genocídio da população indígena se criou o que temos hoje como Brasil, né? Que foi imposto a esses moradores daqui aceitarem que a partir daquele período ia ser Brasil, acabou. Pindorama não existia mais. O que existia era Brasil, certo? Então, o que ocorre, como já falei, de novo, adoro esse pensador, né? Que diz... Lima Barreto, né, o nome dele. Então, Lima Barreto diz: o Brasil não tem povo, o Brasil tem público. Sim. Então, por termos uma história de séculos, onde populações são dizimadas, né? Onde pessoas perdem suas vidas, tá? E isso faz parte da história do nosso país. Nosso país só existe graças a isso. Só existe riqueza, só existe famílias ricas, milionárias no Brasil, graças a genocídio, graças à escravidão, entende? Graças à morte de milhares de pessoas. Então, não é que já se normalizou. Sempre foi da natureza da história do Brasil. Entende? A história do Brasil se confunde com genocídio. Tá entendendo? Não existe nenhum outro fator na história do Brasil que possa ser chamado de RG. Qual o RG da história do Brasil?
o RG da história do Brasil é extermínio, é genocídio. Entende? Fala o que a Amélia comenta. Jairo, podemos aprofundar mais este tema? Sim. Como assim? Não entendi, Amélia. Quer dizer, que tema? Especifica melhor pra gente aí, Amélia. Que tema? Mil perdões por ter trocado o seu nome com o da Paula, tá? Vamos lá. Torna-me de desculpar. Vamos ver aqui. Qual, eu acho que é o tema de hoje, que talvez ela queira aprofundar, não sei. A temática. Objetificação. Nordestino tem essa objetificação também em termos do nordestino, em termos de gostar muito de sexo. Isso ocorre com o nordestino. É isso? É sobre objetificação? É isso? É o tema da live de hoje. Tá. Eu vou lhe dizer uma coisa, Amélia. Eu não irei estender assuntos de live. Tá? Aí você me diz, ai, Jairo, por quê? Eu explico, gente. É uma questão de didática, né? É uma questão de pedagogia, tá? Como eu disse há tempo atrás, o objetivo não é esgotar o assunto. O objetivo é dar a vocês uma base para que vocês vão pesquisar e acrescentar no entendimento. Tá? É essa a questão. Não existe como esgotar, através de live, determinados assuntos. Certo? E, ao mesmo tempo, além de não existir como esgotar, ao mesmo tempo também é meu papel, entende? Incentivar a pesquisa. Para que todas as pessoas, é muito importante, eu sou freiriano, né? Eu sou adepto de Paulo Freire, entende? Que diz que o educando, ele tem que ser dono e proprietário do seu saber. Entende? Então, o objetivo é incentivar, é colocar o adubo nessas questões que estamos discutindo aqui, mas para que vocês vão em busca do restante, tá? Não é para se esgotar. Eu não vou esgotar para vocês a temática, porque eu esgotando para vocês a temática, você não está se tornando donatária do seu próprio saber. Entende? Você não está se tornando uma pesquisadora. E o objetivo é que a gente se torne pesquisadores, né? Que a gente se torne intelectuais, entende? Então, o assunto tratamos agora. Pronto, próxima live já será outra. Porque é outra incentivo. É outra, como vou dizer, é uma outra provocação para despertar questões, para se fazer mais pesquisa. Aqui, Jairo, como acesso sua pesquisa de mestrado, não entendi. Ela quer ter acesso? Você der, não entendi. Quem falou isso? Quem falou isso? A Amélia quer que eu passe para ela a minha pesquisa. Não, ela não disse isso, não. Aqui está assim, Jairo, como acesso à sua pesquisa de mestrado, não entendi. Mas explica é isso, ela quer que eu passe para ela, eu posso passar, Amélia. É só me mandar um e-mail, viu? Que eu te mando por e-mail, tá? Eu te mando por e-mail, muito legal, porque vai te embasar bastante. Lá tem também muitas referências de leituras, né? Para o embasamento. Tanto você como qualquer outra pessoa que queira, eu repasso sim via e-mail, tá? O que você acha, Jairo, de na próxima live a gente falar desse momento atual do Brasil relacionando comparativamente a outros momentos semelhantes da nossa história? Você acha que foge muito da nossa... Não, pode ser também. Podemos fazer isso sim, sem problemas. Podemos fazer isso, beleza. Então, em vez desse final agora, né, que vai ser muito resumido, a gente pode, próxima live, atualidades. Atualidades. Certo? Sem problemas. Perfeito. Perfeito, maravilhoso.
Obrigado, você como sempre arrasando, né? Nos enchendo de conhecimento e nos Nós, fazendo, chegando a saber mais, a pesquisar, a entender mais. A minha visão de mundo, ela está completamente transformada. Eu não me considerava uma pessoa limitada antes, não, longe disso. Mas o que eu estou aprendendo agora, nossa, assim, não tem preço. Não tem preço. Tá? Um grande beijo. Tá? Gratidão. como não fica, como não fica feliz ouvindo isso, né? Nossa. Como é que não fica feliz ouvindo isso? Tá? Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Amélia. Obrigado pela assistência. Vamos então fazer isso, né? Nosso próximo encontro, a gente vai discutir atualidades, tá? Tá certo. Beijo. Viu? Depois me manda, Marcelo, essa live no WhatsApp. Tá? Tchau, gente. Noite boa e vamos buscando nossa paz interior e equilíbrio, né? Para vivermos esses momentos que estamos passando. Isso aí. Beijão, gente. Tchau, tchau.